Podemos adorar a Deus do nosso modo? Olha que pergunta interessante, relevante e de grande importância. E a resposta a essa pergunta pode significar salvação ou não. Por isso nós vamos tratar desse tema nesse vídeo 261 do canal Testemunhas de Jeová, Alegrias e Desafios. Sejam todos muito bem-vindos. Você pode comentar, curtir, você pode compartilhar, pode se inscrever no canal também. Ajuda para que esse conteúdo chegue ao maior número de pessoas. Olha, nós compreendemos que muitas pessoas são ou ficam decepcionadas com a forma religiosa de alguns. Às vezes encontraram decepção ali entre os membros ou nos líderes, alguns ensinamentos, seja como for, a decepção faz com que uma pessoa possa se apartar e fazer uma adoração do modo dele, dizendo, olha, Deus se agrada da forma que eu estou servindo. Outras pessoas apenas não querem ter regras. Tem muitas religiões que são formadas até mesmo com pessoas de determinados comportamentos que a Bíblia diz que não é para existir, mas montam a sua própria religião e diz, Deus olha por mim da forma que eu desejo servi-lo. Olha, acontece muito disso. Mas como funciona na visão de Deus? Porque o objetivo de estar numa religião constituída ou numa forma de adoração é para agradar a Deus, correto? Então nós queremos saber a visão dele. Nós precisamos identificar o que Deus pensa sobre a forma de organização, a forma de vida, a forma de comportamento. E é interessante observar desde já que Deus ele nunca foi adorado da forma do ser humano. É claro que temos que entender que Deus deseja que todos os seus filhos se aproximem a Ele, correto? Deus não quer os seus filhos à parte. Ele convida os seus filhos para estar com Ele. Mas da forma deles, dos filhos, é da forma que a pessoa deseja, nós só vamos entender isso lendo a palavra de Deus, que é o manual. É a forma que Deus deixou para entendermos o que Ele pensa sobre determinados procedimentos também da nossa vida particular. Então vamos entender a princípio, desde a criação, Adão e Eva. Nós vamos levantar alguns pontos para termos uma ideia sobre o que Deus pensa referente à forma de adoração. Jeová Deus, quando formou o primeiro casal, Adão e Eva, colocou num belo jardim e de verdade sabemos que Deus tinha as melhores das intenções. Queria que esses formassem uma família mundial, fossem felizes. Mas Deus disse de forma bem clara para Adão e Eva. Gênesis capítulo 2, 16 e 17 diz, Jeová Deus deu também esta ordem ao homem. De toda a árvore do jardim você pode comer à vontade, mas quanto à árvore do conhecimento do que é bom e do que é mal, não coma dela, porque no dia em que dela comer, você certamente morrerá. Sim, essa ordem inicialmente dada ao homem, depois passada para a sua mulher Eva, constitui aí um entendimento inicial de que Deus, desde o princípio, mesmo não havendo religião, ele colocou limites. Ele deu de tudo para Adão e Eva, mas ele colocou uma regra. Essa aqui não. Desta árvore, não. E se assim eles fizessem, desobedecendo a Deus, se eles não fizessem da forma de Deus, eles iam morrer. Nós sabemos o resultado, infelizmente, eles fizeram do modo deles. Eles desobedeceram. E Deus tem um modo a ser servido. E naquele momento, eles não cumpriram a vontade de Jeová. Isso não parou por aí, porque com o passar do tempo nós conseguimos entender nos registros bíblicos que Jeová não mudou. Porque talvez decepcionado ele poderia, olha, então não vou mais pôr regra nenhuma, não vou exigir mais nada, cada um faça o que quiser e eu abençoo todo mundo, está tudo certo. Não. Porque quando vieram os filhos de Adão e Eva, Caim e Abel, aconteceu algo bem interessante que eu gostaria de ler no registro aqui. Gênesis 4, do 3 ao 5.
Depois de algum tempo, Caim levou alguns produtos da terra como oferta para Jeová. Mas Abel levou alguns primogênitos do seu rebanho, junto com a gordura deles, ao passo que Jeová olhou com favor para Abel e para a sua oferta, não olhou com favor para Caim e para a sua oferta. Então se acendeu a ira de Caim e ele ficou abatido. Esse relato é interessante para observarmos a continuidade do pensamento de Jeová referente à forma de adoração que prestamos a ele. Caim e Abel, os dois desejaram oferecer um sacrifício a Deus. E possivelmente difícil para eles, porque Jeová não tinha mais tratos com Adão e Eva, já tinha rejeitado eles e eles já tinham sido expulsos do jardim. Estava uma situação bem difícil. Adão e Eva já estavam decaindo, já estavam perdendo sua vida, o relacionamento com Deus já não existia. Mas seus primeiros filhos, Caim e Abel, se prestaram a oferecer um sacrifício, possivelmente para agradar a Deus, correto? Só que Jeová, nas duas ofertas, se agradou da de Abel e não se agradou da de Caim. Por quê? Porque era o modo de Caim, o jeito dele. Ele quis fazer da forma dele. E Jeová, ele entende o coração das pessoas, mas ele deseja realmente que as pessoas possam prestar de uma forma que evidencie de verdade que quer agradá-lo. Abel desejou realmente agradar a Jeová da forma que tocasse o coração dele. E aí, somente Abel foi favorecido. Com o passar do tempo, Jeová escolheu uma nação, a nação de Israel, lá no passado, recebeu várias leis, várias ordens de como agradar a Deus. Mas olha só, já não era uma nação pactuada, separada? Por que Jeová não deixou, olha, fica aqui nesse cantinho, eu protejo vocês e está tudo bem? Não, olha, Jeová escolheu essa nação, mas deu regras. Vocês têm que se comportar desse jeito, vocês têm que fazer desta forma, daquele jeito. E aí foi colocando regras. A nação, vez por outra, fazia o que bem entendia. E nós sabemos as consequências. Jeová se apartava, Jeová punia, Jeová corrigia, porque era do modo dele. E interessante que até alguns acontecimentos ocorrendo nessa nação nos faz entender que tem que ser da forma de Jeová. Quer ver? Veja um relato aqui registrado em 2 Samuel 6, o 6 e o 7. Mas, quando chegaram à eira de Nacon, Uzá estendeu a mão e segurou a arca do verdadeiro Deus, pois os bois quase a derrubaram. Então a ira de Jeová se acendeu contra Uzá, e o verdadeiro Deus o executou ali mesmo pelo seu ato irreverente. E ele morreu ali, ao lado da arca do verdadeiro Deus. O que estava acontecendo nesse relato já não estava agradando a Jeová por certo, até porque a arca não deveria estar sendo carregada na carroça, sendo puxada por bois. Existia uma regra, os varais nos ombros dos levitas coatitas, como deveria ser transportado, o que deveria ser feito. As coisas não estavam funcionando do modo de Jeová. A intenção era muito boa, mas é o modo de Jeová. E ali foi o limite. Quando Uzá tocou na arca, achando que poderia segurar a arca, Jeová o destruiu, eliminou. Jeová sabe muito bem porque age e faz cada coisa. O que queremos compreender é que é o modo dele. As pessoas às vezes querem fazer do modo que acha ser mais apropriado. E tudo ali decorria de uma forma que desonrava o modo de Jeová. E o limite se mostrou ali com Uzá, eliminando ele. É triste isso, quando as pessoas querem fazer do modo dele e não do modo de Jeová. Com o passar do tempo, Jesus Cristo veio à Terra para mostrar a forma de adoração que agrada a Jeová. E aí ele disse várias coisas que agradam a seu Pai. Disse de várias formas, né? Como se comportar, como viver. Mas um acontecimento interessante, referente a uma pessoa que se aproximou do próprio Jesus Cristo, me fez colocar esse relato
nesse vídeo. Vamos dar uma olhadinha? Está registrado em Mateus 19, o 16 e o 20 ao 23. Então alguém se aproximou dele e perguntou: Instrutor, o que devo fazer de bom para ganhar a vida eterna? Nessa ocasião, Jesus Cristo começou a responder várias coisas que deveriam ser praticadas por esse homem. Mas veja o relato do 20 ao 23. O jovem lhe disse: Tenho cumprido todos esses. O que me falta ainda? Jesus lhe disse: Se você quer ser perfeito, vai vender seus bens e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu, e venha ser meu seguidor. Quando o jovem ouviu isso, foi embora triste, porque tinha muitas posses. Jesus disse então aos seus discípulos: Eu lhes digo a verdade. Será difícil para um rico entrar no reino dos céus. O problema aqui, já devemos dizer de antemão, não tem a ver com ser rico, né? O fato de ser rico, ter posse, não era o problema. E aquele homem já estava agradando a Deus. Já estava cumprindo várias coisas que o próprio Jesus Cristo tinha falado. Não faça isso, não faça aquilo. Olha, tem formas, né? Não faça isso, não faça aquilo. Não é da forma que a pessoa pensa. Mas ele disse: Senhor, eu estou fazendo tudo isso. Jesus Cristo disse: ok, tá ótimo. Então vai fazer o seguinte: vende tudo agora e vem ser, não vende só e dá aos pobres, não. Vem ser meu seguidor. Aquilo ali entristeceu a face daquele homem. Largar tudo, seguir a um homem que nem local para dormir tem, não dava para fazer isso não. Não é o fato de ter posse, viu? Não é o fato de ser rico. É o apego. A pessoa estava apegada demais, fazia muitas coisas, e que bom que fazia, mas faltava alguns detalhes ali. A forma ali, naquele momento de Jesus Cristo, que ele deixou registrado, era a forma para agradar. Larga tudo, vende tudo, dá aos pobres e vem ser meu seguidor. Então tem uma... Por que não deixou o homem em paz, né? Ah, já está fazendo? Então tá bom, é isso aí. Vai em paz, fica tranquilo. Faz o seguinte: vem ser meu seguidor. E ali ele perdeu uma grande oportunidade. Imagine a oportunidade que ele teria. Mas o apego aos bens materiais engessou aquele homem para cumprir a toda a vontade que era ali exigida. Com o passar do tempo, Jesus Cristo foi embora. Ele foi executado de forma muito cruel, mas foi ressuscitado. Mas ele não abandonou seus servos, nem disse assim: ó, agora cada um você vai para lá e faça o que vocês quiserem. É só evangelizar. Não. Jesus Cristo começou a cuidar de congregações. Jesus Cristo era o cabeça, estava encabeçando. Alguns homens faziam o seu trabalho aqui na terra, ajudando, mas Jesus Cristo é o cabeça da congregação. Mas quando ele observou o comportamento de algumas congregações, ele teve seus julgamentos, seus análises, que eu gostaria de tratar, que também nos ajuda a entender que nem mesmo na forma organizada é da forma que a pessoa quiser. Veja só o relato aqui de Apocalipse, capítulo 1, versículo 11, dizendo: O que você vê, escreve num rolo e envia a estas 7 congregações: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Jesus Cristo, encabeçando a congregação, não deixou tudo solto. Mesmo dentro da congregação, tinha regras, tinha coisas a serem feitas que agradariam ou não a seu pai Jeová, e por certo Jesus, como cabeça, demonstrava de forma clara o que ele achava. Depois dá uma olhadinha sobre o comportamento dessas 7 congregações registrada no livro de Apocalipse. Mas eu gostaria de dar atenção, pelo menos a uma delas, Laodiceia. Laodiceia, veja o acontecimento ali registrado em Apocalipse 3, 14 e 16. Ao anjo da congregação em Laodiceia, escreve: Estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Assim, visto que você é morno e não quente nem frio, vou vomitá-lo da minha boca. Não eram estimulantes e nem revigorantes. Morno, Jesus Cristo disse: vou vomitar
Olha, a congregação que ele cuidava estava num comportamento, porque eles concluíam, só porque estavam congregados, que está tudo certinho, eu faço do meu modo, e não é assim. Mesmo congregados, precisavam cumprir as normas já passadas para o objetivo da congregação, e eles não estavam cumprindo. Jesus é como que vomitar da boca. Olha só, interessante analisarmos que desde o início, Jeová sempre passou que é da forma dele, não é do nosso modo. Algumas pessoas podem sempre dizer, né? Eu vou adorar a Deus, mas do meu modo. Se você quer agradar a Deus, tem que ser do modo dele. Quer agradar a Deus? Agrade da forma dele. Do seu modo, você está agradando a si. Nós entendemos, mais uma vez aqui, eu posso dizer, eu entendo a decepção de muitos, eu compreendo que muitos querem viver, talvez seja até mais confortável sem essa regra, sem essa lei, mas não funciona dessa forma. Jeová Deus já deixou escrito a sua palavra Bíblia, e aí vale a pena o estudo. Por favor, se você quer agradar a Jeová, se você quer fazer a vontade de Deus, procure na Escritura Sagrada a forma que ele passou. Procure entender. As testemunhas de Jeová pode muito bem te ajudar num estudo bíblico. Procure esses meios de entendimento bíblico e você verá que não é do nosso modo. Jeová, desde lá do passado, e passando toda a Escritura, sempre mostrou que deseja que um comportamento seja adequado aos seus padrões. Não pense mais do que isso, porque pensar mais do que isso, que você pode fazer do seu modo, por certo, não vai agradá-lo. Então, procure estudar, procure se familiarizar com as Escrituras Sagradas. Eu tenho certeza que o seu esforço não vai ficar em vão. Jeová vai te observar, vai te atrair, porque ele lê o seu coração, a sua boa disposição e não o seu pensamento egoísta. Olha, que Deus me aceite do meu jeito. Deus te aceita, mas ele tem normas, tem leis, tem procedimentos que devem ser seguidos. Por favor, estude a Bíblia. Isso significará salvação, tá? Aquilo que você vai aprender pode, lá na frente, você observar, olha, como valeu a pena seguir a Deus do modo dele. Esse é o vídeo que eu gostaria de passar. Espero que você tenha entendido o meu objetivo aqui, que é fazer com que você se aproxime cada vez mais de Jeová Deus, que ele tanto deseja que você se aproxime, né? Todos nós precisamos fazer alguns esforços, às vezes nem sempre é fácil, temos que largar tendências, temos que largar vícios, temos que enfrentar algumas decepções para continuar servindo a Jeová da forma dele, mas vai valer a pena, tá bom? Fique com as bênçãos de Jeová, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Obrigado por sua visita ao canal. Espero que o conteúdo tenha te ajudado. Se você é testemunha de Jeová ou não, mas curte o conteúdo desse canal, você pode curtir, compartilhar, comentar e se inscrever. Você pode se tornar membro do canal e aproveitar as vantagens dessa parceria. Caso deseje apoiar financeiramente para o crescimento do canal e que ele tenha mais vídeos, lives e mais projetos, venha fazer parte. Você poderá, caso deseje, fazer contribuições voluntárias nas seguintes formas que aparecem na tela, com qualquer quantia. Desde já, muito obrigado. Fique com as bênçãos de Jeová.